Você já ouviu falar que o exercício físico atrapalha a fertilização in vitro? E que você precisa parar de treinar para poder engravidar? Será que isso é mito ou é verdade? Sou Jéssica Santos, personal trainer especialista em treinamento para gestantes e pós-parto também. E hoje nós vamos falar sobre todo esse assunto, um assunto que divide aí opiniões, que é um pouquinho polêmico, mas eu vou tirar sua dúvida e nós vamos falar sobre por que as mulheres precisam da fertilização in vitro, como é feito cada etapa e como é que ficam os exercícios aí nessa fase. Será que realmente a gente precisa parar durante todo o processo, voltar só depois? Ou se a gente pode continuar a treinar? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que o conteúdo hoje tá, ó, preciosíssimo. Então já peço para você se inscrever nesse canal, ativa o sininho de alerta para ter mais conteúdos como esse e curte esse vídeo, que o YouTube, e curte esse vídeo, que o YouTube entende que você gosta de vídeos como esse, de conteúdos como esse, e lhe entrega mais assuntos assim, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é porque as mulheres precisam da fertilização in vitro. Na maioria das indicações é por trompas obstruídas, as trompas de falópio. Mas hoje tem vários outros motivos também que a mulher precisa de uma fertilização. Às vezes é por conta de uma endometriose, de miomas, de fatores masculinos também, de alterações na microbiotas. Então, não é um fator, mas talvez uma junção também de vários fatores que leva essa mulher a recorrer à fertilização in vitro. Ou seja, precisamos entender que precisamos preparar o nosso corpinho para essa fase, né? E como funciona a FIV? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para vocês. Primeiro, a mulher passa por dois procedimentos. O primeiro procedimento é a coleta dos óvulos e o segundo procedimento é a transferência. Vou tentar explicar da forma mais simples para vocês aqui esse procedimento. Vamos lá. Geralmente, na consulta médica, o seu médico ele vai pedir um exame antimuleriano. O que é esse exame? É um exame que ele analisa a reserva ovariana da mulher. Para entendermos melhor, todo mês um folículo cresce o suficiente para liberar o óvulo. Só que o que a gente precisa? Que mais folículos sejam estimulados. E para isso, a mulher precisa fazer essa estimulação através de hormônios, que geralmente são injetados. E aí, eu vou tentar explicar dando um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de um time de futebol. Vamos supor que tem um time reserva de 22 jogadores e desses 22 jogadores, 11 entraram no campo para jogar. Só que somente um desses 11 jogadores, o jogador, chega até a linha final perto do gol. Só que o que acontece? Na fertilização, a gente precisa que todos esses 11 jogadores cheguem até a linha do gol. E para isso, é preciso fazer a estimulação desses folículos através de hormônios. A média do uso desses hormônios é entre 10 dias. E aí, durante esses 10 dias, os folículos estão sendo estimulados e eles estão crescendo. E a depender de quantos folículos tem, nós vamos saber se o ovário da mulher vai crescer muito ou crescer pouco. Se tiver entre 3, 4 e 5, o ovário ele não vai crescer tanto, mas se tiver 10 na esquerda, 10 na direita, esse ovário ele vai crescer bastante. E aí é que precisamos ter um olhar mais cauteloso, um cuidado maior. Nesse momento que pode haver uma torção ovariana. É um caso raríssimo de acontecer, mas precisa ser falado, precisa ser dito para que a gente possa entender como funciona os exercícios físicos também nessa fase. E aí nós vamos para a captação desse folículo, que acontece após 36 horas. E como é feita essa captação? A mulher vai fazer uma transvaginal e na transvaginal tem uma agulha bem pequenininha que vai lá no ovário e faz a captação, a sucção desse folículo. Nesse momento, o ovário ele vai ficar maior ainda. Por quê?
Porque nesse processo, quando está sendo retirado o folículo, o ovário ele vai sangrar, ele vai ficar maior também. Mas o efeito para esse procedimento, ele cessa em torno de 7 a 10 dias. E Jéssica, por que acontece a torção do ovário? Como eu falei, o ovário muito grande, muito espesso e pesado, pode haver essa complicação. Mas calma que isso como eu falei, é uma questão muito rara de acontecer. E aí, na transferência, o procedimento é menos invasivo do que a captação do óvulo. Porque é como se fosse ali um procedimento mais, nem precisa de anestesia, porque na captação do óvulo precisa, nem precisa de anestesia, é como se você fosse fazer ali um exame do Papa Nicolau, sabe? Para a transferência desse embrião. E após a transferência do embrião, a mulher ela pode seguir a vida normalmente. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a mulher, a partir do momento que é colocado lá o embrião, ela já se sente grávida, não é mesmo? E aí é que temos um detalhe aqui. Se a mulher seguir sua vida normalmente, continuar fazendo os exercícios dela, normal, e quando ela pegar o beta vier negativo, o que ela vai assimilar? Assimilar que ela fez alguma coisa errada, ou porque ela fez exercício físico, ou porque ela trabalhou, porque ela ficou muito em pé, ou porque ela correu, porque ela caminhou. Ela vai juntar essas informações como para justificar o negativo do beta. Compreende? E aí a gente vem para a pergunta principal. E nesse processo, no processo da captação do óvulo e no processo da transferência, eu posso fazer exercício físico? Então, vamos lá para a resposta agora. A verdade é que não tem nenhum estudo comprovando que o exercício físico atrapalha a implantação desse embriãozinho lá dentro do útero. Pelo contrário, o exercício físico ele vai ajudar na circulação sanguínea e que ajuda o útero a ser mais receptivo para esse embrião. Compreendido até aqui? Mas eu quero chamar atenção para dois pontos. Lembra que eu falei da primeira fase, que é a estimulação ovariana, que nesse momento o seu ovário ele vai estar maior, mais espesso. Então, nesse momento, algumas mulheres elas vão sentir desconforto. E a gente precisa ter também atenção para a questão que eu falei da torção ovariana. Então, o que eu recomendo como profissional de educação física e que atendo essas mulheres e que estudo sobre isso todos os dias? É que nesse período que você está fazendo a estimulação ovariana, que seu útero vai crescer ali em torno de, a partir do 6º dia até o 10º, que nesse período a gente faça exercícios de intensidade leve, tá? Um alongamento, uma mobilidade, tá? Nada que comprometa de você pegar muito peso, entende? Então, assim, uma caminhada de forma leve, porque a torção ovariana, ela pode acontecer e já que a gente precisa prevenir que isso aconteça, então a gente faz exercícios de forma intensidade leve. Compreendido? Então, entre 6º ao 10º dia ali da sua estimulação ovariana, você precisa ter atenção e cuidado nos exercícios. Jéssica, e após isso? No período também da transferência, né? Geralmente a gente pensa assim, eu vou fazer aqui a transferência, vou colocar lá o embriãozinho, então eu vou ficar parada, não vou me mexer, não vou fazer nada. Não é assim exatamente, tá? Então, a partir do momento que foi implantado lá o embrião no seu útero, o útero ele não é um espaço ali vazio que o embrião vai ficar feito tonto, sem saber para onde ir, o que fazer. Não, ele vai se implantar, vai ficar lá no espaçozinho, grudar lá no endométrio e tudo mais, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer seus exercícios normalmente, mas a gente indica que também faça intensidade leve a moderada, tá? Até para que para que você colhe os benefícios do exercício físico, que ele vai fazer ali o estímulo da angiogênese,
Lembra que eu já falei aqui muito sobre a questão do primeiro trimestre, que o exercício físico ele ajuda muito no primeiro trimestre gestacional, pelo fato da angiogênese, que é a estimulação de novos vasos sanguíneos para a circulação desse sangue, que vai formar a sua placenta mais forte, deixar ela mais saudável para o seu bebê. E qual é o período em que a placenta está sendo formada? Ali, logo desde o primeiro trimestre, tá? Então, assim, para fazer um resumo sobre os exercícios físicos nesse período da FIV. Importante a gente ter atenção no período da estimulação ovariana, tá? Que você está tendo a estimulação através dos hormônios, e no período da transferência. Entre esses períodos, você pode treinar tranquilamente, mas lembrando que você não pode treinar de qualquer forma. Você precisa ter um profissional qualificado que entenda de gestação para poder adaptar os seus exercícios, para poder saber se aquele exercício é indicado para essa fase, é indicado para esse dia. Pode haver situações em que precisa mudar o exercício de um dia para o outro. Então, você precisa desse acompanhamento de mais perto, mais individualizado, para lhe dar segurança para você e para o seu bebê. Até porque esse procedimento de FIV, a mulher passa por muitas coisas, né? É um momento muito delicado, é um momento delicado emocionalmente, é um momento delicado financeiramente, porque não é barato, é um momento delicado que você ali tem, né, a sua ansiedade está à flor da pele, você está cheia de hormônios circulando no seu corpo, tá? Então é um momento muito delicado. Então você precisa de um acompanhamento personalizado para essa fase. E se você quer saber como ter esse acompanhamento personalizado, eu tenho minha consultoria online, tá? Que eu atendo a todo o Brasil. Tenho meus treinamentos presenciais, que eu atendo somente em São Luís do Maranhão. E se você tem interesse na consultoria online, vou deixar na descrição que eu entro em contato com você. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer eu responder vocês. Um beijo, até o próximo vídeo da sua personal.